Eu sei que às vezes a gente passa por situações bem difíceis, às vezes são uma atrás da outra, mas é importante a gente tentar entrar num contexto de observar as coisas boas também, apesar das tristes marcarem mais, tá? Tentar ver o que a gente tem aqui, o que aconteceu, por que aconteceu, tá? E o que te trouxe para estar você hoje. Aliás, você hoje está assistindo esse vídeo aqui por causa das coisas tristes que aconteceram com você? Ou se isso não tivesse acontecido, você não teria se tornado espiritualista? Ou a busca pela consciência por uma questão espiritual. Então, a casa é meio interessante, tá? A Tu também está aqui, Maristela de Souza também fala aqui, a Débora Piai pergunta, só uma dúvida, fora do assunto, mas por favor. Quando sonhamos que estamos chorando e acordamos chorando, a projeção somente... Olha, há uma correlatividade entre o que nós fazemos fora do corpo e aquilo que a gente traz de volta. Pode ser uma questão do inconsciente, tá? Uma coisa pendente, você deve olhar o que está pendente, pode ser um aviso de alguma pendência nostálgica, pendência de carência, pode ser um contato com algum espírito específico, então você pode voltar e trazer essa sensação. O inconsciente, ele tem muito a oferecer. Nem tudo está correlacionado a uma explicação espiritual, principalmente quando você está inconsciente. Estando inconsciente, os mentores vão fazer alguma coisa que pode que você possa voltar trazendo algum tipo de visão. Por exemplo, se você chorou porque você viu, sei lá, uma coisa que está pendente, então você talvez tenha que dar uma olhada nisso, é uma coisa que é bem forte. Pode ver sua mãe, um sonho que você vê sua mãe. Eu vi minha mãe, a última vez que eu vi minha mãe, eu chorei, sozinho de madrugada. Então, foi muito forte, né? Eu peguei o rostinho dela assim, ela me acordou fora do corpo, né? Faz o quê? Um mês, eu acho, menos um pouco. Ela me acordou fora do corpo, pegou meu rosto, eu peguei o rostinho dela assim, joguei energia, né, para ver se era ela mesmo. Eu despertei assim, logo que eu despertei, eu fiquei com medo de ter sido o espírito, era ela. Então foi tão bonitinha a forma como ela cuidou de mim quando eu estava no inconsciente que mexeu comigo. Então tem um monte de coisa. Deixa eu ver aqui. Van tá aqui. Saulo, será que eu nunca vou poder mudar a situação da minha vida por conta do karma? Então, eu, inclusive, falei que você deve se desvincular da imagem de karma. Às vezes me parece que tem coisas que eu nunca vou conseguir, eu ter que mudar. Vamos ver. Pode ter coisa que você não vai conseguir mudar? Pode, como muita gente tem. Tem gente que fala, quantas pessoas fazem um monte de planos e eles não dão certo? Desencarnam com eles. Quantas pessoas têm um plano somente de construir sua casinha nunca conseguem? Um monte de coisa pode acontecer, velho. Mas você não deve pensar isso. Você não deve, porque se você pensa, você desiste. E talvez não seja, talvez seja uma dificuldade que esteja dentro de um contexto familiar, de um monte de outras coisas. Você já nasceu numa dificuldade na família mais humilde, digamos assim, e você vai ter algumas dificuldades, você vai ter que vencer ela. Então você não deve pensar isso. O que você deve se concentrar é, se por acaso o que eu estou passando foi situação que eu fiz no passado, então eu vou começar a fazer coisas boas, não quero nem saber, para ou agora ou lá na frente as coisas boas cheguem a mim. É esse o seu pensamento. Somente esse. Nunca mais repita para você que você está passando por karma, que seu marido é karma, que o que você passa é karma, que a falta de dinheiro é karma, que a doença é karma, o que for. A gente está passando pela correlação importante aqui na vida da gente, muitas coisas serão karma, mas não cabe nem a você, nem a ninguém dizer, nem julgar nada. É fazer o seu melhor. Se é karma, foi coisa ruim que você fez. Então vamos começar a fazer coisa boa. É tudo que você pode fazer. Aliás, pode até aliviar o seu karma, ou até cortar, dependendo da situação do que você vai fazer. Tá? Então, esse é o pensamento. Não permita que você pense que você está passando. Às vezes você está fazendo isso por muitos anos na sua vida, tá? Às vezes tem questões voltadas aí a uma imagem que foi transmitida da avó, que vai para a filha, não sei o quê, que você já carrega um estigma desde criança, que é preciso mudar. Inclusive, existe um negócio que é feito, que o pessoal faz aí, que é a reprogramação, para que isso, estando tão forte no inconsciente, não atrapalhe mais seu caminho. A neurolinguística faz isso. E outras coisas, o Hélio Couto faz isso pela ressonância harmônica. Ele faz um processo, porque às vezes você está tão profundo no negócio inconsciente que você não consegue sair. Fica preso ali nesse negócio. Tudo bom, Michele? Já tive provas irrefutáveis da lei de atração, pedi e o desejo se realizou. Como funciona? Podemos alterar o karma assim? É preciso ter mérito? A lei de atração, ela vai funcionar quando você só pedir? Depende. Porque, vê, você concorda que se existe uma regra de vinda, de encaixe, você tem que ter alguma coisa que segure ela? Indo de novo para o micro, uma célula não pode somente pedir, sei lá, uma célula específica que está acostumada com... Ela tem um padrão de comportamento, de repente ela quer mudar o padrão, mas ela não tem receptividade para aquilo. De onde viria a receptividade? Alguma coisa que fizesse ela ter um receptor para aquilo que ela pede. Então aí a coisa chegaria até ela, e não só uma vez, chegaria sempre, quanto mais... Então,
Eu acho que a lei da atração vai funcionar dentro do princípio não só de você desejar uma coisa, mas você fazer aquilo que você deseja para outras pessoas. Na minha imagem, a lei da prosperidade não é aquilo que você pede, é aquilo que você faz para outros. Quando você proporciona a outras pessoas, não precisa necessariamente aquilo que você pediu. Você vai proporcionar facilidades que as pessoas estão pedindo. Sei lá, você é um cara que ensina informática. Você vai encontrar pessoas que você vai transmitir conhecimento de informática. É uma coisa específica, só aquele grupo de pessoas que é aquilo. Você é uma pessoa que fala de espiritualidade. Então você transmite informação para as pessoas que vai encaixar naquilo que para elas tem receptividade. Dentro disso, a lógica funciona mesmo que você não queira, e aí que é um negócio interessante. Existe a lei daquilo que você pede, quer dizer, você pode não ter receptividade, mas ela pode acontecer, porque você está dando contato para outras pessoas. E tem aquela que você não precisa nem pedir. Você está movimentando tanto em relação ao mundo que naturalmente aquilo vem em sua direção. Pode acontecer de você somente pedir sem ter nenhuma correlação de crédito? Pode. Mas você concorda que ela é mais fraca? Se ninguém pensa em você, se ninguém tem gratidão por você, você só depende da sua força para que o universo ou alguma coisa que controla a lei de atração lhe responda. Você concorda que você é muito mais fraco sozinho do que usando todo o sistema em seu favor? É uma questão até de inteligência. Se você pede um sozinho, é uma força. Mas imagine que você começa a ajudar 1000 pessoas e, eventualmente, o mentor dessa pessoa, essa pessoa, o próprio universo, começa a movimentar um monte de coisa. Você concorda que a sua recepção vai aumentar? Porque você ganhou uma força multiplicada e você nem precisa pensar nisso. Isso vai retornar mesmo que você não queira. Por isso que eu acho que ela funciona, mas ela é quase que fraquinha quando só depende da sua força. Ela vai se tornar urgente e mais forte. Quanto mais forte, inclusive, tem outra explicação em cima disso. Eu estudando imunologia de novo, lá vai eu de novo para as células. É a consequência do que eu faço. Quando é que o macrófago fica 1000 vezes mais forte? Quando uma outra célula que recebeu dele um aviso recebeu de uma célula à parte, um aviso de que tem que fazer, ele vai lá e marca. Quando existe um anticorpo ligado aonde precisa, ele fica 1000 vezes mais forte. Ele sabe o que fazer, aonde fazer, ele sabe a recepção sobre o que aconteceu, é 1000 vezes mais forte. Então, se você trouxer isso para você, houve uma comunicação entre eles ali. Um comunicou, outro retornou, outro veio para cá, veio de volta, ele conseguiu enxergar. Então, talvez a lei de atração, pelo mesmo princípio do micro, dependa de um contato, de uma movimentação, para que você tenha receptividade, porque você está aqui, vem universo, ele vai lhe ver, mas você concorda comigo que a luz que vai sair daqui, ela vai ser quase nenhuma, partindo do princípio que tem um cara do lado 1000 vezes mais forte, bater no outro. Por isso que é importante, eu faço essas comparativas, você não depender só da sua força. Muita força você tem que fazer. Você vai carregar o tempo inteiro um peso nas costas. Paty, obrigado. Érica Medeiros, obrigado também. Clóvis pergunta aqui, um seguidor seu, ou você tendo feito algo errado com alguém em outra vida, você tem que nascer na mesma família, sendo pai ou irmãos? Depende. Depende do que foi feito. A maioria das encrencas que a gente faz não necessita vir junto para pagar karma. Algumas sim. Depende do quê? Se a pendência for uma pendência muito difícil, por exemplo, chega do lado de lá, foi um erro muito pesado, que levou a muito sofrimento, e é um sofrimento que não pôde ser recolhido na posterior. Mesmo que você chegue na posterior, converse, ou aquela pessoa, aquele espírito chegue perto de você, aquilo ficou tão forte, tão machucado, impactou tanto o nível consciencial, que aí sim vocês teriam que dar alguma recuperada na posterior. Às vezes bem próximo um do outro. Por isso, e muitas vezes as pessoas não se dão bem. Vão para lá, são obrigadas a viverem juntas, né? Mesmo que no astral elas tenham alguma aceitação, ela, por questão consciencial, quando tivesse um diretor conversando com vocês ali, naquela hora você está calmo. Quando os dois vão passar lá de volta, a cara fecha. Clóvis, obrigado também por virar membro, tá? Perguntei, as energias negativas emanadas por pessoas que não gostam, sentem inveja e desejam o nosso mal da pessoa, o desejo do nosso mal da pessoa, interferem. Tudo vai interferir. Vai depender do quanto você dá ouvidos ou segmentos a isso. Pensemos. Fabiane, obrigado novamente, tá, Fabiane? Pensemos. Uma pessoa negativa tem poder
de bagunçar com a sua vida? Tem. Mas você concorda que ela pode ficar tentando bagunçar com você e você não entrar na frequência dela e você vai sofrer abalo, mas não vai ser um abalo tão grande porque você não vai retornar àquela ação. Ela vai lhe perturbar, mas você meio que releva, passa, vai para outra frequência, parece que ela não consegue te acessar. Por mais que ela tente, ela não consegue lhe acessar. É o princípio de uma pessoa que, estando numa boa frequência, o espírito tenta baixar a frequência dela, por quê? A correlação entre vocês ela não é muito forte. Mas, se você responde sempre com a mesma moeda, se você não consegue sair, baixa a sua frequência, fica o tempo inteiro resmungando, reclamando, com mágoa, com peso. Isso significa que mesmo você não retornando à mesma ação, você entra na frequência, aí ficaria mais fácil alguém te perturbar. Porque ela está conseguindo aquilo que ela quis. É como se você estivesse dando, como diz na Bíblia, pérola aos porcos. Eles querem, você dá. Então ele sente a satisfação de ter lhe atingido, digamos assim. Eu diria até a palavra satisfação, que seria diretamente uma questão de obsessão, mas tem gente que sente. Mas quando a pessoa tenta, não consegue, você fica meio que fora da... Ela tenta, não consegue, você não responde, você não dá a entender, você vira as costas, ele agride, você não... Nunca, você sempre age com delicadeza, com inteligência, com estratégia, significa que é mais fácil um mentor se aproximar de você e às vezes tirar muito daquele peso que foi colocado. E ela atrapalharia menos as suas ações de positividade. Em outras palavras, existem duas coisas que podem interferir na lei de atração, e você está certa. A primeira, karma. Você tem um karma, vê que interessante. Você teve uma programação existencial para passar por situações difíceis na vida propositada. Marcada. Então chega na encarnação, você desespera, quer porque quer facilidade, não consegue porque está marcado, uma carta está marcada ali. A outra forma de quebrar isso seria através de ações positivas, tá? Mas não é tão simples assim, mas não consegue. E você também tem um espírito do seu lado 24 horas te obsediando por situações de vidas passadas. Então, por mais que você queira ser positivo, você vai dormir, o espírito te perturba, você fica negativo. Você acorda de manhã, tal... Então, é difícil quando tem esses dois pesos, karma e um espírito te perseguindo. A lei da lei de atração, digamos, fica prejudicada. Até porque você para pensar que a lei de atração depende de receptividade. E naquele momento, a sua receptividade acaba sendo mais para a questão negativa, né? Para aquilo que você está respondendo, para aquilo que está perto de você. Então, por isso que, às vezes, nós precisamos passar por uma determinada resposta. Lembra que eu falei para você agora há pouco? Agora no vídeo, quando você erra, você tem um tempo para voltar. Você estava vindo, aí vem você aqui, chegou aqui, você fez uma besteira. O que acontece com você? O caminho de evolução, ele continua até certo ponto, só que você vai ter que dar uma volta aqui por cima para voltar. Então você vai ter que subir, responder aquela pequena ação para voltar e aí continuar. Então por isso que não vale a pena fazer coisa errada. Não vale. Não vale a pena maltratar, machucar, enganar, mentir, passar para trás, porque no final das contas você vai atrasar seu próprio caminho, você vai ter que voltar para entender e se responder. Você fica com uma pendência. Então não vale a pena. Então tem situações de pessoas que estão com a questão totalmente atrelada. Ela está karmicamente presa num determinado ponto. Então é necessário... Você para para pensar. É injusto. Não é injusto, não. Não é injusto. Vou lhe mostrar que não é injusto. Político que rouba, desvia recursos da saúde, as pessoas que poderiam estar vivendo de uma forma melhor, ele subiu lá para falar isso, ele vem numa vida com dificuldade, tendo que responder pelas suas atitudes. Aí você vem, não, basta ele pensar coisa positiva que ele pula. Você concorda comigo que não adianta? É necessário que aquela consciência, nós já fomos e somos muitas vezes corruptos nessa vida, tá? Precisamos responder também. Então ninguém está julgando, não, está falando um fato. É necessário que ele entenda algumas coisas, porque se você passar ele para cá sem que ele responda, ele não vai entender o processo, vai continuar errando, não vai ter empatia. É necessário que, de alguma forma, ele passe pelo sistema empático daquilo. Por isso que nem sempre, por mais que, oh meu Deus, aí você está na outra vida, está aquele político que você sabe que é corrupto, pequenininho, já todo se lascando, você fica, ó, tadinho, velho. Poxa, como Deus é injusto. Você não queria que ele respondesse? Está respondendo. Não que ele te deu esse querer, tá? Mas as suas atitudes. Todas as ações assim são atitudes de resposta? Não sei, não dá para saber. Não nos cabe, na outra vida, julgar a situação da criança, que você não vai saber o que está acontecendo. Cabe você olhar a situação e tentar, se for possível, fazer uma intervenção na vida deles.
conseguiria você? Não minta, não. Pensa num político que você não gosta aí, não fala. Sem briga. Imagine você em outra vida, agora você está em pé, vendo, você não sabe ainda. É uma pessoa passando por uma dificuldade. Se você soubesse, você ajudaria? Se você, por acaso, soubesse que aquela pessoa era aquele cara que você não gostava na vida passada, que é esse que você pensou, você ia dar uma fome, vem cá, vem pro colinho de papai, vem sentar aqui. Ó, menino, tá sofrendo, né? Se lasque, falar. Tem que sofrer mesmo, menino cabeçudo. Tá chorando, que bom se você soubesse. Porque a gente tem pena quando a gente vê no lugar que a gente não percebe o processo. O negócio, o buraco é mais embaixo, meu pai. O buraco é embaixo no negócio. É lógico que nos cabe ajudar. Por isso que é importante a gente não saber da vida de ninguém. Rapaz, se você soubesse como nós podemos ser criminosos. Poxa, 90% aqui, meu pai, não tinha pena, já não tem pena sem saber, imagine sabendo. Né? Então nos cabe, quando você vê uma vida, seja ela qual for, libertá-la da dificuldade. Se eu puder facilitar a vida de quem quer que seja, não quero nem saber se ela não conseguir receber minha ajuda, não tenho culpa. É uma questão de receptividade que ela não tem. Ela está passando por um processo que, mesmo que eu tente ajudar, ela não vai conseguir sair. Mas quem sou eu para dizer? Passei por um relacionamento abusivo por 10 anos, ouvi da espiritualidade que minha missão estava cumprida com louvor. É possível que eu encontre outras encarnações? Depende, Viviane. Depende. Você não precisa... Olha... Se você passou por uma situação e passou tranquilo, nem sempre um raio não vai bater no mesmo lugar 2 vezes, não do mesmo jeito. Pode ser que você encontre uma situação muito melhor, já como amigos, como parceiros, como, sei lá, pai e filho, tal, ou não. Tem um monte de situação. Os nossos encostos, quase na totalidade, viram nossos amigos no posterior. Tá? Como é o caso do Máscara de Ferro, que hoje trabalha na Mansão do Caminho, ajudando lá junto com o Geraldo Franco. Trabalhando nos bastidores lá. Tá lá trabalhando o tempo todo para poder recuperar o que fez. Não, também não cabe ninguém julgar. É uma história que a gente aprendeu aí, não nos cabe julgar. Então tem um monte de situação aí que não dá para saber, tá? Passou. Vai embora. Se tem vez que pensar na pessoa, pensa de forma positiva, mandei a mesma energia, a melhor energia possível. É a melhor coisa que a gente faz. Fabiane, obrigado. Cristiane também. O Clóvis fala aqui, político corrupto causa um mal enorme através de leis que afetam a vida de milhões de vidas futuras. Ele e o Grupo Alcama tem que pagar? Eu acabei de falar nisso, eles vão responder, velho. Qualquer pessoa vai. Sem que você saiba por quê, como e que situação. Como está acontecendo exatamente agora aqui. Quantas pessoas estão passando por todo tipo de... Não nos cabe julgar aqui, que são situações que são necessárias. Rapaz, qual é a única forma, pelo amor de Deus, partindo do princípio que todo ser um dia vai ser bondoso, que ninguém vai ser destruído, não vai, tá? Que os espíritos vão crescer. Qual é a única forma de criaturas tão tortas como esse, que deu exemplo do nosso irmão aqui o Clóvis, passando pela situação parecida com aquilo que ele fez, estando na mesma situação que ele levou tantas outras a estarem. Né? Então é a única forma, e precisa tomar pancada, não tem o que fazer, não sou eu nem você, é o sistema da vida, velho. Ele precisa se colocar na posição, precisa entender o que foi que aconteceu, porque vai imaginando que essas pessoas mais cedo ou mais tarde vão virar mentores. Você vai tomar um passe do político que você não gosta no futuro, ele vai vir na sua cama com calma, vai dar um tô querendo botar briga aqui no meu negócio aqui, mas é sério, tô brincando, mas é verdade. Essas pessoas todas, assim como nós já fomos, e muitos de nós ainda somos, a alma cebosa em pontos diferentes. Né? Vai acontecer, velho, inevitavelmente. Olha, galera, ó, o que não vai ser por acaso. Né? O acaso não vai existir no processo de evolução. Você se lascou todo, velho, me lasquei todo na encarnação, fiz merda que sua porra, mas meu pai, eu paguei, velho. Pelo amor de Deus, eu paguei pelas coisas que eu fiz. Eu hoje entendo. E não só entendo, eu nem julgo quem está passando por dificuldade, quero nem saber por que está passando, não me cabe saber. Se eu posso te ajudar, eu estou ajudando, porque essa é a consciência que você chega. É por isso que os mentores não julgam ninguém, porque se lascaram que nem condenado. Você acha que ele chegou lá de boa na lagoa? Se lascou todo, meu pai. Que nem você está se lascando agora, e eu também, todo mundo. Aqui, uns mais, outros menos, no processo. A gente tem que passar várias vezes por muitas coisas aqui, até que a gente entenda. Até que daqui a pouco você não vai ter mais tanto karma pesado assim, tá na hora de começar a ajudar os outros, né?
Quando desvincula tanto de peso, você começa a conseguir olhar para o lado. Bom, o objetivo de hoje foi falar de questões que não são por acaso. O acaso, na verdade, poderia ter tido uma interrogação no vídeo, tá? Não nos cabe julgar, analisar, perceber, mas nós de cara vemos que muitas coisas não são por acaso. Tem situações que passamos na vida não são, pessoas que cruzam a nossa vida não são, coisas que nós sofremos e hoje temos a personalidade que temos hoje, não por acaso. Pergunto, se você não tivesse passado por cada coisa que você passou, inclusive cada dedinho que você bateu na quina da porta da sua vida, exatamente como foi, você garante que você não está agora como você está aqui agora? Se você não tivesse passado por cada detalhe que você passou, cada choro, cada situação, cada desencarne que você assistiu, cada saudade que você tentou ter, ou tem ainda, ou sei lá, precisou esquecer, cada frustração, cada resposta, você tem certeza que hoje você seria exatamente quem você é? Então, às vezes, para ser quem nós somos hoje, mesmo que não seja muita coisa, nós precisamos passar pelo acúmulo. É dessa forma que você tem que ver o seu passado e o dos outros. Então, se você puder, outra dica, nunca lamente-se pelo seu passado. Agradeça. Ah, como é que eu vou agradecer aquela ex, não sei o quê? Pois é, você hoje é o animal ou não que você é, por causa dos ex também que você conviveu. Tudo que passou. Então, até certo ponto, você tem que reverenciar o seu passado, que lhe deu a bagagem que tem hoje. Olha que manifestação energética legal, para que você, passando a não mais lamentar-se, pelo mesmo princípio do acaso, entre aspas, você começa a vibrar uma energia específica, onde vai, através do que a gente tanto falou, aproximar aquilo que está dentro da sua frequência. Paz, o resto a gente dá jeito. E tranquilidade para passar pelas coisas que nós precisamos passar, e para poder fazer o bem também no mundo, né?